sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste. Um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no midioeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11 42 69 0715. 11 42 69 0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade bem perto de você. Tá na hora de renovar a sua proteção? E quer um valor que caiba dentro do seu bolso? O Grupo Motorhome vai ajudar você, sem burocracia e sem análise de perfil. E muitos outros benefícios. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 96. Gostou? Faça já a sua cotação e vem pro grupo. Faça agora mesmo sua cotação. Acesse www.media-oeste.com.br/seguro. Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um Mundo de Bet e hoje estamos com Iso Santos. Ele é baterista, tudo bem, Iso? Oi, Beth, tudo bem? Iso, conta pra gente como que veio essa vontade de ser baterista. Bem, tudo iniciou em média de 10, quando eu tinha 10 a 11 anos de idade, né? Eu tinha muita vontade de aprender a tocar algum instrumento. E a oportunidade que eu tive de aprender foi com o violão. Na igreja, lá na rua de casa, lá, eles davam aula. Só que, assim, eu ia, né, por 3 vezes eu tentei aprender com o professor e toda vez que eu ia pra aula, na semana seguinte o professor desistia, né? Gente, eu estudava bastante, tá? Toda a matéria que ele passava eu estudava em casa, porque eu tinha muito sede de aprender, né? Mas eu tive esse pequeno desacerto, gente. Ninguém queria dar aula pro Iso, o violão não era pra ele. Não era pra ser mesmo. Não era pra ser mesmo. E aí a bateria em si, ela veio depois, quando na igreja na frente de casa, essa igreja já até tá fechada, ela não existe mais aqui na região, né? Ela tem ainda essa igreja, mas lá em Santa Isabel, na cidade de Santa Isabel. Inclusive um abraço pro pessoal de Santa Isabel. Maravilhosos, lindos. Né? O nome da igreja se chama ECEP, Evangelismo Crescente e Prevalecente. Lá eles estavam começando a dar aula de vários instrumentos, violão, canto e bateria. Eu fui na intenção de aprender a tocar o violão, já tinha o violão em casa, né? Só que chegando lá, os músicos que eram professores de lá na época, eles falaram assim, ó, beleza, quer aprender? Beleza, só que você vai aprender a tocar 2 instrumentos, né? Então, foi meio naquela, escolhe um, né? E aí eu escolhi, falei, então, a bateria, mas, né, queria aprender a tocar o violão. E foi indo, foi nessa. Chegou uma época que eu comecei a desenvolver legal na batera, né? Como era mais assim, só repetir o que o professor estava ensinando, então ele me ensinou o básico, né? O básico que a gente fala é o tá-tum-tum e o tum-tum-tá. É o famoso tá-tum-tum e o tum-tum-tá. Que é aquilo que o básico que todo mundo pega a bateria, vai assim, acabou. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Hoje tem pessoas que não conseguem entender muito bem o que é o tá-tum-tum e o tum-tum-tá, né? São batidas usando apenas 2 peças da bateria, mas é simples. Uma hora começa com uma e outra começa com outra peça. É bem simples, mas tem muita gente que não consegue entender. E agora, né, gente? Ele gostou tanto de bateria que agora ele dá aula. Conta um pouquinho pra gente como é dar aula de bateria. Poxa, essa história é bem bacana. Eu não tinha esse, a gente chama de tino, né? Pra poder lecionar, ajudar ou, né, passar a informação pra alguém. Mas eu tinha metas, né? Eu comecei a estabelecer metas. Depois de um tempo, né? Depois dos meus 14 anos, eu comecei a estabelecer metas. Eu quero ser um bom baterista. Meus vizinhos me amam. Me amam, gente. Meus vizinhos me amam, né? Porque eu estudava batera todo dia. Só que eu ia todo dia fazer a mesma coisa. Sentava na bateria e ficava horas fazendo a mesma coisa, todo dia, por horas. E chegou um momento que eu falei, preciso estabelecer uma meta. Eu quero ser reconhecido na minha rua como um bom baterista. Nossa, tadinho, meus vizinhos, né?
E aí eu consegui essa meta. Pô, você tá tocando bem, tá? Toda a evolução, toda a evolutiva que eu tive, né? Os vizinhos sempre iam lá e davam, pô, que legal, hoje você fez um negócio diferente. Tipo, graças a Deus. Né? Reconhecimento. Reconhecimento. E foi bem bacana. Eu tive muita ajuda dos pastores na época, né? Que eram lá. Eles falaram, ó, não tenho dinheiro pra poder te colocar na aula ou pagar um professor pra você, né? De bateria. Mas o que eu posso fazer tá aqui. Deu a chave da igreja e falou, vai lá. A hora que você quiser, você entra aí e toca, né? Algumas vezes eles pediram pra parar, porque nem eles estavam aguentando, né? Mas eu tive essa... foi uma oportunidade que poucos tiveram, né? E na época também a acessibilidade à informação era muito precária, né? Porque eu sou da época do FHC, ó, do VHS, né? Aquela fita de videocassete, né? Ou aquelas fitas cassete que você tinha que colocar lá no rádio e apertar o REC pra você gravar aquela música da rádio que tava passando, enquanto o Homem do Ovo tava passando na rua, minha mãe chamando, isso, vem cá! Então, tipo, né? Tinha que ficar gravando tudo isso e repassar, né? Pra poder estar pegando ideias novas, assim, e tal. E pra você que ainda não acompanha e não sabe, o Iso tem um programa aqui na casa, na TV Mídia Oeste, que chama Bate-Lata Podcast. Por que Bate-Lata Podcast? Bate-Lata Podcast, as pessoas, elas levam a entender que é um programa para bateristas. E, na verdade, o Bate-Lata foi na intenção de levar para você que está em casa a informação sobre o que a gente fala aqui realmente é a verdade, de frente a frente, né? Então, bate, pum, na lata, né? A gente conversa de músicos para músicos, expõe algumas situações que só o músico passa quando ele tá ali no camarim atrás do palco. Porque as pessoas, elas... Não digo nem que é um hábito, mas elas têm a visão do músico ali no palco, né? É bom e é ruim, é óbvio, né? Que todo músico é valorizado pelo seu trabalho. Mas ali no palco não é nem uma performance, mas é um artista que ele tá ali mostrando a arte, né, que ele se propôs a fazer, que ele gosta e que ama, né? Feliz, sempre contente, sorridente. Mas atrás dos holofotes e tudo é uma pessoa trabalhadora, pai de família, né? Tem seus avós, suas situações diárias, né? E nem todos enxergam dessa forma. Deixa o arroba pro pessoal de casa acompanhar, né? Opa, pra você que tá em casa aí, ó, @batelata_podcast, tá bom? E o seu? Iso_Santos_. De novo. Iso_Santos_. Mas eu acredito que se colocar @IsoSantos com S, Iso Santos, já vai aparecer. Muitos underline na vida do Iso. E falaram aqui pra mim, né, que baterista não dá dinheiro. Olha, na verdade, assim, o pessoal leva muito a entender que baterista não é músico, né? Mas, assim, é meio que uma sátira. Porque, se for parar pra pensar, pensa assim, ó, o guitarrista, ele toca ali, no máximo, né, hoje em dia, um instrumento de até 7 cordas, né? Mas normalmente são 6. O baixista, normalmente, é 4. Pode ser levado até 6. Certo? O baterista, ele tem no mínimo 8 peças. É um homem de uma banda só. Já viu esse filme? Eu já vi esse filme. É só pensar assim, ó. Você pensa numa escola de samba. Na escola de samba, na ala da frente tá o pessoal dos tamborins. Logo depois vem o pessoal das caixas. Depois vem o pessoal do reco-reco. Depois vem o pessoal do chocalho. Depois vem o pessoal do bumbo. E assim por diante, os pratos, né? O baterista são todas essas alas. Sim. Em uma pessoa só. Com 2 braços e 2 pernas. Bem isso. Aí Dá trabalho de tocar uma bateria? Na verdade, todo instrumento tem o seu grau de dificuldade. É mais fácil pensar assim, ó. A sua vontade do instrumento que você quer tocar. Porque todos eles, você vai se deparar e você vai se adaptar a ele, é óbvio. Se você quer tocar, seja uma flauta doce, que é aquela flauta de criança, né, de plástico. E se você pegar para tocar a flauta doce, ela tem a técnica. Então você tem que aprender essa técnica, desenvolver e criar em cima.
Mas isso são passos, né? Você vai pegar a técnica, passo 1, passo 2, aprender ela, você tem que dominar. E passo 3, desenvolver. Que aí é a parte de criação. Eu chamo de parte divertida nas aulas. Falo, gente, essa parte divertida. A parte divertida não é você aprender, é criar. Porque você pega todas as peças ali. Então você tem eu chamo de um nível de possibilidades. Eu sempre falo possibilidades para meus alunos. Inclusive, um abraço para vocês. Viu? Lindos, maravilhosos, pacientes comigo. Pegam no pé até umas horas. Mas são possibilidades, né? Eu sempre costumo dizer que a peça de cada instrumento, ela não tá lá só para fazer aquilo, né? Você pode usar ela para uma outra proposta, se possível, no caso, né? Cada tambor ali tem um som, mas ele pode ser usado para uma outra proposta, né? Inclusive, um exemplo, se você pegar músicas distintas, se você tirar todos os instrumentos e deixar só a bateria, você vai perceber que praticamente ela faz quase que o mesmo som, ou até o mesmo som para ambos ritmos, mesmo sendo ritmos diferentes, né? Sim, isso é verdade. Tanto é que bateria a gente vê em quase todas as bandas, do forró ao rock. Exatamente. Sempre tem bateria. Exatamente. E mudando totalmente o foco, né? Conta pra gente um pouquinho da vida do Iso. Antes de você ser baterista, músico, o que você fazia da vida? Nossa, como comecei com a música bem moleque, né? Praticamente adolescente, eu gostava muito, não é meu forte, mas eu tentei. Eu jogava muita bola na rua, né? E quando dava aquele horário maroto na emissora chamada Manchete, eu largava tudo pra assistir. Você vai gostar dessa, hein? Jiraya, Jaspion, Giban, Cybercops, nossa, adorava esse, que são os antigos famosos Power Rangers, né? Nossa, da minha gostava época. também. Bem Então antes acho que a gente tá na mesma época, porque eu sou a Power Ranger rosa. Boa. Eu sempre curti o Power Ranger preto. Todo mundo sempre curtiu o vermelho, né? É verdade. Era fogo. Então, eu gostava muito de brincar na rua, né? Em casa, graças a Deus, assim, um espaço que foi bem arejado. Tem a casa onde eu moro, ela é construída e no fundo tem um quintal enorme. Eu fazia uma cidade pra brincar de carrinho, cara. Brinquei de carrinho até os meus 14 anos, assim. Mas a graça era montar a cidade. Juntava eu e 2 brothers da rua lá no quintal, pegava a areia da minha mãe lá. Fazia as ruas, os prédios. Depois a gente ficava tão cansado, isso que é legal, né? Nem brincava de carrinho. A graça era montar a cidade. E ela ficava lá a semana toda no quintal montado. A gente ia lá, vou fazer um prédio aqui. Fazer um prédio, né? Então, assim, a minha infância foi muito boa. Muito boa em si. Depois eu comecei a engajar na música. E aí, quando você adquire um novo amor, né? Pega amor àquilo que você está fazendo, você começa a dedicar mais. Então, tipo, eu não jogava mais bola como frequentemente, né? Não brincava mais de carrinho também tão frequentemente, porque eu queria aprender a tocar, né? Esse era o meu famoso hobby, o passatempo. E qual é a profissão você iria seguir se você não fosse músico? Olha, então, desde cedo, porque desde de pequeno, acho que agora eu posso falar. Com os meus 14 para 15 anos, né? Um amigo meu, que foi um dos meus professores, me incentivou muito. Graças a Deus eu fui um cara assim, quero deixar aberto aqui, que eu tenho, né? Graças a Deus, muitos amigos músicos já antigos, assim, de uma época, mas eles sempre me passaram, assim, muita informação boa, né? Sobre maturidade musical, né? Que é o principal. E sobre estudo, né? Então eles sempre me passaram assim muita informação boa. Eu lembro do Ailton, do Luciano, do Egberto, né? Foram caras assim que puderam assim me indicar assim vários artistas para acompanhar, assistir referências, né? Danny Chambler, Cuca Teixeira, Douglas das Casas, Fabiano Manhas, né? Que depois com o tempo já era maior um pouco, mas
sempre amigos assim que sempre me ajudaram muito. O Cole, né, a família Cole, sempre me ajudou muito também. O Id Rodrigues, Jamiroquai, nossa, quando me apresentou esse CD foi loucura, foi um boom. Foi um boom. E, meu, o legal de tudo é que quando chegou nessa fase, um dos meus amigos que eu citei aqui, ele tocava aqui em Jandira, num lugar aqui no... Agora me falhou o nome, mas era aqui no centro da cidade, num estacionamento, e só podia entrar de maior. E nós sempre fomos muito parecidos. Eu era careca, cortava o cabelo careca, né? O pessoal achava que era irmão, e ele ia tocar, fazer baile lá à noite. Aí ele falava, vamos lá comigo, você é meu irmão, vamos lá pra você aprender, pra você ver com os caras tocando. E eu ia com ele, chegava lá, você não pode entrar, pô, você é um moleque. Ele falava, não, é meu irmão. Vai, entra. Aí entrava. E eu ficava, em vez de eu ficar, querer me divertir, eu ficava do lado do palco e assistia o show praticamente todo, para entender como funcionava a dinâmica de cada instrumento, né? Eu tenho conhecimento de quase todos os instrumentos musicais, não tocando profissionalmente, mas a base, porque a base de todo músico, ele tem que entender como é que funciona um instrumento, vamos dizer assim, primo ou co-irmão do que você toca. No caso da bateria, é o contrabaixo, né? O contrabaixo, praticamente as batidas, elas têm que ser sincronizadas, não precisam ser iguais, mas sincronizadas. Ou a gente costuma dizer assim, é uma conversa. Essa é a ideia, né? Se os dois conversam, se o diálogo ficar legal, e tudo vai bem. E o legal é que as pessoas, mesmo sem saber, elas curtem. E isso que é o bacana. Então, dessa época pra cá, eu tive muita informação. Eu consegui ir num bar muito famoso, né? Depois de já adulto, chamado Birosca. Foi a minha primeira apresentação na noite tocando, porque eu sempre fui músico de igreja. Da minha adolescência eu ia nos lugares, né? Eu assistia muito, porque eu precisava pegar informação, mas eu sempre fui músico de igreja, sempre toquei na igreja, né? E o meu primeiro lugar onde eu fui apresentar foi nesse bar, Birosca. E nem fui pra tocar, eu fui pra assistir. Chegou lá, deu 5 minutos no batera, o bar tava vazio. Ele, foi embora. Aí os caras, vamos fazer um ensaio aqui, né? E aí rolou, e foi uma experiência muito bacana, porque eu tava tocando com músicos profissionais, já apresentaram, já trabalharam com cantores muito famosos, né? Estãozinho Chororó, Zé de Camargo, que na época foi logo bem no começo do sertanejo mesmo, do sertanejo universitário, né? Bem no comecinho mesmo. Então foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. Onde você se vê daqui 5 anos? Daqui 5 anos... Cara, eu acredito que daqui 5 anos eu não vou estar mais tocando. É dessa forma que eu me vejo. Eu tenho uma filha de 3 e ela vai provavelmente estar entre 8 a 9 anos, né? E a vida do músico profissional, né? O artista profissional que recebe, né? Para poder estar exercendo esse tipo de trabalho é muito sacrificante. Por quê? Na semana o seu filho está na escola, né? Quais são os dias que você tem da semana para estar com ele? Final de semana. Final de semana é o que mais tem, são eventos. Então aí é que tá, um músico ele tá onde tem evento, né? Evento. Então daqui 5 anos eu não me vejo mais tocando, né? Até porque poucas pessoas sabem disso, mas eu decidi tocar, a gente fala tocar na noite, mas no caso profissionalizar, né? Bem recente, tem a pandemia 2019, já tinha 1 ano, tem mais ou menos uns 2 anos que eu tô tocando, né? Na noite. Como músico substituto, no caso. Eu comecei tocando com a banda que eu toco, Cabelo de Fuá. Inclusive, se vocês dão uma assistida lá no Bate Lata Podcast, nos episódios, foi muito bacana. Eles vieram aqui, a gente fez uma resenha muito legal. E depois eu decidi abrir os novos horizontes. Falar, beleza, vamos ver como é que vai ser, né? E aí eu comecei a entrar nessa área de músico substituto. Que na verdade, assim, você tem que estar preparado para apagar incêndios. É isso que eu aprendi.
né? Um exemplo, você vai fazer um evento. Oi, Isa, eu quero fazer um evento, fui contratada pra tocar lá, o repertório é esse, sábado agora a gente vai tocar. Se vira. Sábado agora, que dia que é hoje? Um exemplo. Hoje é terça-feira, então tem até sexta pra poder pegar o repertório de música que está lá e tocar. Mas no caso, você já sabendo, igual o pessoal fala, né? As notas musicais do Dó ao Fá, você ia pegar rapidinho. Na bateria não é tão assim. A bateria, ela assim, em notas musicais a gente fala de afinação, certo? Tem as afinações que no jazz é bastante usado, né? Que é bastante usado. Mas hoje em dia os músicos, eles tocam muito de ouvido, percepção, né? Então cada um tem a sua característica e o seu som. Beleza, mas cada música, ela tem a sua característica. Hoje em dia, principalmente com o sertanejo, né? Cada música, ela tem a sua identidade. Então, Verdade. Eu não vou pegar o cantor X e tocar o do cantor Y. Não vou. Ah, mas os Palgadão da Bahia faz isso, gente. Qualquer música que você lançar, até gospel, os Palgadão vem, quando você vê, já tá lá. Isso é verdade. Mas até mesmo o axé baiano, ele tem as características que é daquela música. Você não consegue replicar, pronto, 50% dela, não precisa nem ser 100%, 50% dela em outra. Geralmente ele vai a gente chama de outro caminho, vai pra outro lugar. Aí você tem que ter a música na cabeça. Por isso que muitas pessoas falam assim que baterista, no caso, né, não é músico, né? Mas para você pegar um repertório... Eu vou explicar o processo de uma música. Uma música, seja música da igreja ou seja música chamada secular, mas é música popular, né? Uma música de 3 minutos e meio, tá, gente? A ideia inicial é escutar a música. Músico que não escuta a música não é músico. Então se assim, eu sou música porque eu escuto música. Inicia por aí. E quanto mais você escuta, você não escuta a música aleatoriamente, você começa a escutar pontos principais da música. Um exemplo, eu sou baterista, eu vou escutar o que a bateria faz. É óbvio, meu ouvido tá treinado para isso, mas eu preciso entender o que o baixo tá fazendo, o contrabaixo, que é o irmão, a guitarra, que acompanha, e o teclado, porque tem sempre arranjos. Há minutos atrás eu falei sobre possibilidades. Eu sempre enxergo as possibilidades, porque cada instrumento tá conversando um com o outro. O diálogo, eu converso com você aqui, um diálogo. Se fosse uma terceira pessoa, já era um outro diálogo, né? Então é bem isso. Escutou a música, beleza. A segunda coisa é transcrever a música. Pegar tudo que você ouviu e começar a escrever. Os pontinhos entre dó, fá, né? Que você comentou. Bumbo, caixa, chimbal, prato. Tem toda essa dinâmica. E colocar também, a gente chama de célula musical. Cada célula, ela tem a sua divisão, que nada mais é do que o seu ritmo, no momento em que ela vai ser tocado, dentro de um tempo específico, de uma velocidade específica, para o pessoal entender melhor. Então você tem que transcrever tudo isso, cada batida, entender onde está o mais simples possível. Escreveu? Foi o segundo passo. O primeiro foi ouvir, o segundo foi transcrever. O terceiro é colocar a música para tocar e tocar aquilo que você escreveu, junto com a música. Então já são 3 processos. De 3 minutos e meio, eu já passei 12 minutos só para tocar a música a primeira vez. Eu tenho que repetir isso até eu conseguir tocar no mínimo 99%. Para chegar lá na hora, como a gente fala, e não dá bug, não dá problema, não travar, não dá, né? Não dá vexame. Isso é para uma música. Geralmente o repertório tem 40. Show de 2 horas e meia com intervalo de 3 horas, com intervalo de meia hora. Dá umas 40, 50 músicas. Nossa, aí haja... como é que é em baterista que fala? Aqueles pauzinhos lá que faz tec-tec. As baquetas? As baquetas. Haja baquetas pra ficar 1, 2. E detalhe, como eu já disse antes, né? Cada música tem a sua característica. Então você vai fazer isso para 40, 50 músicas, né? Um exemplo, se você tem um tempo hábil, festa particular, geralmente eles já marcam com antecedência e já, hoje é dia, um exemplo aqui, hoje é dia 1º.
Então tá, dia 20 é esse show, o repertório é esse, tá o horário lá, tudo combinado. O repertório é esse. Você tem que pegar a música até lá. Então você tem tempo pra fazer tudo isso, né? Músico substituto, geralmente, o que acontece? Nós escutamos muito e muitas músicas o tempo todo. Eu sou um profissional, né? Não só da música, sou funcionário público. Então todo o tempo que eu tenho trabalhando e ocioso, eu tenho que estar com fone no ouvido escutando. E às vezes acontece de você fazer isso, falo de um repertório, para uma proposta ou para um trabalho, né? Vamos dizer, numa sexta. E sábado eu tenho outro. Então já são mais todo esse processo novamente. E muitas vezes sábado tem 2, 3 trampos. Então não dá para você escrever tudo e fazer tudo, né? Geralmente em orquestra rola muito isso, mas ali vai uma banda, totalmente preparada para tocar aquelas músicas, aquele repertório, então compensa você escrever, transcrever tudo isso. Mas geralmente nos trabalhos já não, aí você tem que colocar a cabeça, o HD que só aumenta para funcionar e tentar memorizar, não decorar, mas memorizar pelo menos aí 99% das músicas. Dá pra tocar bateria sem baqueta? Dá. Tipo, se você quebrar uma vassoura no meio... Dá. Dá pra... Tipo, um exemplo. Você saiu atrasado e esqueceu. As baquetas. O que você vai fazer? E o evento é longe. Gente, eu tenho uma história pra contar. Posso contar essa história? Pode. Você quebrou a vassoura? Fiz quase isso. Há uns meses atrás, eu fui um amigo meu, né? Fechou um trampo pra fazer. A gente fala de trabalho, né? Trampo. E era uma comemoração muito bacana, de um casal muito bacana. Eles foram vitoriosos, né? A mulher, ela tava se tratando de um câncer, tava muito feliz. O esposo dela tava melhorando porque tinha sofrido um acidente de carro, né? Ele tava de cadeira de rodas. Então, tipo assim, uma família muito vitoriosa. E era um momento ímpar, porque todos na festa estavam comemorando. E o Iso, né? Claro, sempre dentro do horário, né? Sempre a minha esposa fala que eu sou perito e esperava me atrasar, né? Nossa, a minha irmã. Gente, a minha irmã, ela é desse jeito. Ela sabe que ela tem que sair 1h, ela começa a arrumar 1h01. Eu fico pronto meia hora antes, às vezes até 1h antes. Mas sabe quando aqui, vou sentar aqui um pouquinho, vou esperar, se começa a fazer uma coisa ou outra, acaba... E aí o que aconteceu? Eu coloco tudo no carro antes. Geralmente eu faço isso, gente, um dia antes, para não esquecer. E eu esqueci as baquetas. E a hora que eu lembrei das baquetas? Eu tenho uma bag que com pelo menos 10 pares de baquetas, tá? 10 pares, eu esqueci. E na hora, montei a batera, tudo, falei, vamos começar. Passei a mão do lado, cadê a baqueta? Eu olhei pro cara, falei, Cleiton, é o seguinte, cara, espera aí. Primeiro eu pensei, confia em mim? Ele ficou assustado, falou, confio, espera aí. Cadê a chave do carro? Peguei o carro, a primeira coisa que eu pensei foi, tô em pânico, né? E ninguém percebeu, tipo, olhei pra ele e a gente já ia começar. Falei, cara, confia em mim, confio. Tá bom, começa aí que eu já venho. E eu comecei a rodar. A gente tava numa cidade vizinha e era no sábado, 6h da noite, praticamente. Tudo fechado. Tudo fechado. Todas as lojas de música que eu liguei pra comprar um par de baqueta, tudo fechado. A mais próxima era na cidade vizinha. Eu tava na Leopoldina e tinha que vir em Barueri pra pegar. Nem ferrando que eu ia vir pegar. Já vinha na minha casa buscar. Né? Mas como eu disse pra você, o que eu passo pros meus alunos são possibilidades, né? A primeira coisa que eu pensei foi em palito de churrasco. Como? É muito fino. Muito fino, né? Se eu juntar 8. A gente dá pra conversar. Ou não. A primeira coisa que eu fiz foi achar um mercado. Aí eu cheguei no mercado e falei, cara, eu quero palito de churrasco. O que eles tentaram me vender? Palito de churrasco com o churrasco. Eu falei, eu só quero palito. Falei, cara, só quero palito. Aqui não tem, vai no de baixo. Eu demorei uns 30 minutos. Aí o que eu fiz? Quem assistiu o MacGyver? Já assistiram o MacGyver? Gente, MacGyver. Meu Deus, imagina a cena. Assistam, vão lá no YouTube, assistam o MacGyver. O que eu fiz? Eu comprei 2 pacotes, né? Porque eu me precavi, tive que exagerar. 2 pacotes de palito de churrasco e uma fita isolante. Você improvisou Um par de baqueta.
Não era mais fácil quebrar uma vassoura e colocar uma esponjinha de lavar louça? Não, e nem aquela colher de arroz, né? Que o pessoal fala, né? Nossa, verdade, É. também tem a colher de arroz. O buffet não podia emprestar. Tudo isso... Depois só passar uma aguinha, gente. Tudo isso em 5 minutos. Tive que desenrolar. Lógico que eu demorei mais de 30 minutos pra chegar. Ele começou a apresentação. Quando ele chegou, ele falou: o que aconteceu? Eu falei: esqueci as baquetas. E agora? Vamos? Aí a gente perdeu risada, meu, não acredito. Eu falei: não, já tá pronta. Pera aí que eu tô fazendo a última. Já tava enrolando, né? E foi assim. E o legal de tudo isso é porque o caminho inteiro, a gente saiu de casa, um carro muito devagar na frente. Parecia que tava um aviso, né? E o meu, a gente tá atrasado. E eu cortava o carro. Chegou na Castelo, tudo parado. Meu Deus, nós não vamos chegar lá hoje e tal. E aí chegou lá, né? Poxa, as baquetas. Parecia que não ia acontecer, né? Só que tinha tudo pra acontecer. E que inclusive o local foi dentro de um apartamento. Não foi no apartamento, foi num salão de um prédio onde o som não podia ser alto. E as baquetas, elas não eram pesadas, então dava pra tocar legal. Foi uma das melhores festas que eu já toquei na minha vida. Pessoal, bem animado, o som ficou top, né? Não porque eu fiz as baquetas, mas porque as baquetas eram muito leves, então você batia forte e não saía alto, né? É porque tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado, tudo é aprendizado. E não gerou multa para os contratantes, que é importante, né? Muito E eles importante. curtiram pra caramba. E engraçado que até hoje, esses dias eles até postaram: pô, o baterista, ele é muito louco. Alguém viu? Ele fez as baquetas com vareta de churrasco. Isso que é bom, marcou de alguma forma a vida das pessoas. Exatamente, estão guardadas, viu? Estão guardadas. Você lá, trouxe eu guardei, ainda? eu pedi. O legal no casamento, eles fizeram uma réplica do casal, foi muito bacana. Ela abraçada com o marido de cadeira de roda. Eu falei: gente, eu posso pegar um, né? Ele falou: claro, pô, esse aqui é pra vocês. Pode pegar. Eu falei: gente, eu vou colocar as baquetas junto. Aí o Eu contratante esqueci. olhou e deu risada. Falou: meu, você tocou com isso? Eu falei: cara, eu esqueci as baquetas. Ele deu risada. Eu não acredito, sério? Eu falei: sério, cara. Depois, quando já tinha acabado tudo, óbvio, né? Mas foi bem bacana. Aí tá em casa guardado. Olha, isso que é interessante. Deixa eu contar uma história aleatória. Eu improvisei uma bateria, uma baquetas com palito de churrasco. Palito de churrasco. Toda vez que você faz churrasco, você lembra agora das baquetas. Nossa, você é doido. Eu cheguei em casa aqui, que é isso? Eu falei: as baquetas. Pô, mas você esqueceu suas baquetas? Pô, mas você esqueceu suas baquetas? Hoje é o seu trampo tocar bateria e você esquece o principal, que é os pauzinhos. O principal. Na verdade, a bateria em si, a gente costuma dizer assim: um bom baterista, né? Ele resolve tudo com o chimbal, a caixa e o bumbo. Ele resolve qualquer trampo com isso. Um bom baterista, ele não precisa de muito. É verdade, tipo, a caixa é aquele que dá pra sentar em cima e ficar batendo, né? Esse é o carrom. Mas também serve pra bateria. Isso. Na verdade, o carrom, ele funciona assim. A parte de cima dele tem umas esteiras assim, né? Dentro, parecendo aquele fiozinho de chuveiro enroladinho, que dá o som de caixa. A caixa é aquele que faz o som assim, ó. Eu fui num barzinho, inclusive foi a Duda, né? Já vê que ela cantou. E o primo dela tava sentado em batendo com esse negócio. Exatamente. A parte de cima faz pá e no meio faz bum. É. Que é o bumbo, aquele que pisa com o pé assim, ó. Isso. E- Pronto, ele só tava sentado em cima de um banquinho que tocava. Eu vou aprender mais sobre música, gente. Aí eu não vou falar banquinho que toca. E o chimbal é aqueles dois pratinhos que fica assim, ó. Tem aqueles soldadinhos que ficam andando, sabe que se da corda? Eles andando e pum. Boa! Exatamente. Olha, eu sou entendida. Mentira, gente. É que assisto Exatamente. muito desenho, aí tem esses negócios. Mas é isso aí, já conseguiu assimilar. Acredito que o pessoal de casa também. Mas é verdade, gente. É. Você aprende muito com desenho. Eu mesmo, se deixar o dia inteiro assistindo desenho. Exatamente. São perspectivas, né? Se você é algo assim que eu falo sempre. Eu falo: gente, vocês têm que entender assim, ó. Eu não tô aqui pra colocar desculpa a expressão, tá? Um cabresto na vista de vocês e fazer com que vocês enxerguem só isso. Não, eu quero expandir o horizonte. Eu vou te falar: ó, isso aqui, ó, tá vendo? Você pode fazer isso. Nossa, eu nunca imaginei isso, né? Eu Isso já que é legal. imaginei isso. Também. Tem alguns que falam: já pensei nisso, né? Mas eu não queria falar na hora. Mas agora, já que É. você falou, eu vou apoiar, né? É o certo.
Em casa eu costumo fazer várias alquimias, né, a respeito disso. Até algumas ideias de criação que eu tenho me salvaram muito nos trabalhos que eu tenho feito. Você já tocou panela? Muita. Sério mesmo? E eu não tinha bateria, eu tinha que estudar com alguma coisa. Aquelas latas, como você é da época da videocassete que você falou, né? Videocassete. Então o óleo era lata ainda, dava pra você tocar Pegava as no tampas óleo. de panela, nossa, amassei várias tampas de panela da minha mãe. Mãe, te amo. Manda beijo, né, pra sua mãe, pro Isso, pessoal, pros seus Gilza. alunos. Um beijo, meus alunos queridos, um beijo pra vocês também. Maravilhosos. Pra sua filha. Minha filha Ana, nossa, minha batera monstra. Ela toca demais essa menina. Toca tudo. Essa aqui é legal. Essa aqui é legal do essa nada. é legal. É porque às vezes acontecem e assim, eu costumo observar e eu não gosto de tirar aquele momento, porque eu quero ver até onde que ele vai, principalmente com a minha filha, né? Geralmente os pais, os que eu conheci, tá, gente? Eles têm o hábito de ver o filho fazendo alguma coisa extraordinária naquele momento, e aí ele já, ai, filho, e já quer pegar, e aí tira aquele time da criança poder desenvolver mais, né? Minha filha, ela tem uma imaginação que, nossa, gente, acho que, meu Deus, ela é muito voltada pra parte artística, né? Não porque é minha filha, é característica dela mesmo. A gente sempre deu muita liberdade pra ela brincar do jeito que ela sempre quis, fazer as coisas que ela sempre quer. Lógico que dentro Limites. dos limites, é óbvio, né? Total. Mas ela ganhou no aniversário dela, ela ganhou um violino de brinquedo, né? E eu achei engraçado, eu nunca tinha percebido. Os desenhos que ela assiste, ela pegou o violino e já colocou na posição. E aí, engraçado que ela fez realmente o que o violinista faz. E eu falei, nossa, e naquela hora sabe quando você já quer abraçar? Eu falei, não, peraí, deixa eu ver até onde que ela vai, né? E aí ela foi, brincou ali, foi aqueles praticamente 30 segundos. Aí ela depois soltou o brinquedo e foi brincar com as outras crianças. Mas eu falei, nossa, ela já entende como funciona cada instrumento. Já pode apresentar ela pra violinista Mandrake lá. Top. É mesmo. Top. Ela nem andava ainda. Com uns 8 meses, posso estar errado, entre 6 e 8 meses, foi quando eu comprei uma das caixas que eu tenho, né, de acrílico, que ela é transparente, e eu precisava testar e mandar esse vídeo pro cara que fez pra mim, né? E eu falei, poxa, quem vai tocar? Meu sobrinho não tava em casa, minha mãe não queria vir, né? A mulher tava ocupada na casa e eu tava no quintal com ela. Aí eu olhei, dei a baqueta na mão dela, bate aqui, filha. Ela começou, pra. Eu peguei rapidinho o celular e já fui gravar. E ela gostou, né? E tipo, eu falei, nossa, foi daí que eu comecei a perceber. Falei, poxa, acho que ela vai curtir parte musical. Porque, gente, Casa de Espeto, ferreiro, né? Casa de Espeto, como é que é o ditado? Eu tô aqui Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Eu tô aqui ainda assimilando o que o espeto tem a ver com a bateria. Aí eu lembrei do churrasco que ele usou como baqueta. Dificilmente eu monto a minha batera em casa. A batera em si, pra estudar e tocar. Como tem inquilinos, então eu não posso fazer muito barulho. E meus vizinhos todos têm criança. Então eu uso muita bateria eletrônica. Dificilmente a minha filha me vê estudando a batera. Então eu falo isso porque por isso que é muito dela, né? Ela tem contato, todas as peças que eu tenho lá eu coloco, deixo ela brincar, deixo ela ter contato, lógico, pra ela não quebrar, né? Porque tem aquela coisa de valor, né? Tem tudo isso. Mas eu deixo ela sempre com contato. Então é muito dela. Até aconselho você que tem o seu filho em casa, eu quero que meu filho seja um músico. A criança, ela precisa ter o contato com o instrumento. Então, o contato não é você chegar lá e querer ensinar. Não, deixa ela ver como funciona. Começar a ter intimidade com o instrumento. E se divertir, brincar. Porque a criança gosta de brincar, né? E hoje, quando eu vou dar aula, ela quer sentar lá e ela quer estudar. E é legal. Aí ela quer estudar, faz isso aqui, isso aqui. E aos primeiros 5 minutos, que criança imperativa é assim, né? Ela faz. Depois ela quer fazer outra coisa, né? Eu sei como é que é a minha, Jesus. É 1 minuto aqui, 500 por aí rodando. Mas é legal esse contato, porque é um contato que eu não tive na época,
Porque na minha família, até perguntam, né? Falam assim, pô, sua família é de músico? Eu falo, não. Como assim? Do nada eu acordei e queria tocar violão. e todo mundo me brecou. Aí eu falei, vou ter que ser baterista. Um homem de uma banda só. Exatamente. Só história triste. Depois de muitos anos, foi até a minha avó que falou pra mim, né? A minha falecida avó, ela falou assim, Você não viu o seu tio, tal, não sei o quê. E tio, assim, é primo do primo do primo do primo do primo, né? Mas a gente considera tudo como primo e tio. Meus pais sempre ensinaram assim. Ele é sanfoneiro e ele aprendeu a tocar lá no Nordeste, no sertão do Cabrobró, lá na Bahia, lá numa cidade chamada Cavunge. Eles animavam festas da cidade, pronto, animavam. Povoado, animavam, não tinha nem luz, era um povoado, eles animavam festas lá. E ele aprendeu a tocar. E eu fui ver ele tocar depois de muito velho, eu já era adulto, já tinha mais de 18 anos de idade. Quando eu descobri que ele tocava. Tá vendo? Uma coisa que não liga a outra. Não liga a outra. E em falar em uma coisa liga a outra, né? Estamos chegando ao fim dessa entrevista maravilhosa. Valeu. Deixando um contatinho pro pessoal, né? Que quiser fazer aula com o Iso. Top. Gente, ó, se vocês quiserem aprender a tocar bateria, tá? De iniciante a intermediário, a idade entre 11 aí até 60 anos, se tiver ainda, né, quase com plena saúde. A partir de 11, só porque ele aprendeu com 11, gente. Mas a filha dele com 3, né, que você falou? Já toca. Já tira uma onda. 6 meses já tava lá batendo na bateria e você tem que começar com 11. Liga pra ele. Porque 11, assim, é uma idade onde já tem como você... O adolescente, ele já respeita algumas regras, não digo que todas. Principalmente a regra de estudo, né? Porque tem que ter uma dedicação, né? Você não tem um instrumento que você vai olhar, entender como ele funciona e você vai tocar. Não, você tem que pegar o instrumento e você tem que ter o contato com ele. Aí você acordou, né? Oi? Um adolescente. Aí tem que ser um adolescente. Que presta atenção e quer estudar. Ele acordou, gente. Não, eu dou aula para adolescentes e eu vejo muito essa diferença. A criança em si, porque assim, os pais, eles depositam muita expectativa, né? Ah, vai ser um grande baterista. Verdade, vai ser, mas esse não é o momento, porque a criança, ela só quer brincar. Né? É isso que ela quer. Então ali, vai o momento que ela tá com o instrumento, o máximo você vai passar um exercício lúdico, né? E vai deixar ela se divertir. Então não vai pegar a música X ou um repertório de 20 músicas e ela vai tocar. Ela pode tocar, só que tem todo um trabalho atrás disso, né? Mas é isso aí, por isso que a idade, tá? De 11 até 60 anos aí, tiver em plena saúde, né? Que é importante, tá bom? O meu contato no Instagram é @iso_santos_, tá? Chamem lá, tá bom? Estou aberto aí a novos alunos, a novas salas. E é bem bacana, vocês vão gostar do método. Já vou dizer aqui, ó, o método ele é bem bacana, tá bom? Muitas pessoas duvidam, né? Mas eu tenho já comprovados, meus alunos, eles entenderam como funciona. Eu preciso de 20 minutos do seu dia, mas é 20 minutos que você não faça nada. E eu provo pra você que no mínimo em 3 meses você já vai estar entendendo o que você vai estar fazendo, já vai estar escrevendo, já vai estar tocando alguma coisa, você já vai estar tocando, certeza. 20 minutos. 20 mas é minutos, todo dia. Gente. Aí é a regra que eu te falei. Não é nem meia hora, é só 20 minutos no minutos. seu dia. Tive alunos que com 15 minutos me surpreenderam. Alunos que chegaram lá, eu falo assim, cru, porque eles não sabiam nada. Não sei nem como senta nisso aqui. Né? E em 3 meses ele já podia dar aula para iniciante, assim. Olha. Bem bacana, mas vai da dedicação de cada um. E eu já tive também, assim, não digo nem a questão de desprazer, mas a surpresa de alunos que já tocavam, chegar lá com o mesmo aluno do lado que não né, chegou cru lá, não sabia nada e não desenvolver. Que era pra ser, né? O cara tava saltos na frente, infelizmente ele não desenvolver, porque preguiça de estudar. Não, déficit de atenção também, né? É mais preguiça de estudar.
Aí entra que Constatado. Aí entra o adolescente, que ele falou que, quando é adolescente. É porque muita gente, alguns pensam porque já tá fazendo, não precisa. E aí é que tá, não, porque você já tá fazendo aí que você precisa, né? E o legal é que eu aprendo mais com eles do que eles comigo. E eles dão risada e eu falo, é verdade. Sempre uma perspectiva diferente. Qual parte do corpo precisa pra tocar bateria? Tirando Tirando as mãos. Com certeza. A bateria, ela é composta de várias peças, né? Então ela é tocada com as mãos e os pés. Mas aí o corpo entra todo em conjunto, principalmente a postura. Então a coluna é muito importante para manter o equilíbrio, né? Imagina você movimentar os pés aleatoriamente, ou um pé fazer alguma coisa e o outro pé fazer outra coisa, se você não tiver equilíbrio, né? Somente o tronco, tá? A postura é muito importante, né? Então é praticamente o corpo todo, né? Muita gente fala assim, você usa só os pés e as mãos. Beleza, então se eu deitar no chão eu toco batera. Não fica difícil, né? Mas no caso é o corpo todo. Qual estilo musical você mais gosta de tocar? Boa pergunta. Geralmente o pessoal, eles olham, tem o costume de olhar, né? O meu estilo de roupa e falar assim, você é pagodeiro, né? Tenho nada contra pagode, adoro jogar pagode. Pagode. Mas não é pagode. Eu já falo, gente, não é pagode. É o que você gosta de tocar? Eu gosto muito de tocar soul music. O Oi? famoso black. Charme. Piro nesse som. Inclusive, você tem uma banda, né? Vi vocês Isso. tocando na quermesse. Faço parte. Vou sim. pôr o videozinho aqui depois pro pessoal de casa que não viu ver. Ô, maravilha, tá aqui fazendo som em casa aí, quem tá de casa, Como que foi? A banda que eu toco se chama Cabelo de Fuá, né? Somos compostos de 3 principais componentes, né? No caso, Cleiton Oliveira, Cássio Amese e Luiz Santos. Qual que tem o cabelo de fá? Você é o que não tem. Na verdade, nós 3, né? Eu decidi cortar. Eu trabalho com moto e cabelo grande com moto não tá dando certo. Ainda mais no verão. Muito calor. Eu tive que cortar. Mas o estilo da banda não tem uma característica específica. Nós, assim, priorizamos muito a música negra. Essa é a verdade. Tá? Música negra. Mas nós tocamos todos os estilos musicais. Inclusive, nós fazemos já fizemos festas para baile de dança específico para uma escola de dança, né, chamada Paladino, né? E para algumas pessoas também, festa particular dessa escola de dança. Então nós tocamos não somente, vou dizer assim, músicas em si, mas estilos musicais. Nós tocamos samba de gafieira, bolero, bachata, zouk. Tocamos forró universitário também. Então eles vão tocar lá na quarta da Beth. Tocamos forró universitário também, né? E MPB, música popular brasileira, né? Sertanejo, rock, reggae, alguma coisa do funk que é mais puxado, né? Musical. Funk, gente. Na bateria. Agora chora. E essa música é bem bacana. Garoto. Essa música, as pessoas, quando elas não entendem, mas quando elas olham, você fala, puxa, não... Pô, ficam com essa cara assim, porque eu uso um tamborim e o bumbo pra tocar essa música. Sério? Viu? Essa é a cara. Não, pera, não foi? Então, né? Acontece. É um tamborim. Que legal. Pra assimilar aquele som. Tchá, 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 tchá. Se você usar uma baqueta específica, o tamborim ele sai esse som. Uma baqueta específica, gente. Específica. Não pode ser aquele improvisou.
Lá no churrasco do vizinho dele. Ah, acho que aquela não ia rolar. Não ia rolar, né? Mas tudo isso é das alquimias que eu falei, né? Se eu usar isso aqui, aí você procura um som que vai, a gente fala assim, vai casar melhor com a proposta, né? E aí, por acaso, eu falei, olha, que legal. Inclusive, eu desenvolvi assim, né? Um instrumento, né? Para ser usado, inclusive, para essa proposta desse evento de baile dançante, que é a Zabumbatera. Como? O pessoal faz essa cara também, né? Como são vários estilos musicais, né? Eu tive que montar um setup, nós chamamos de batera, onde eu tinha que tocar samba, tocar forró, né? Forró universitário no caso, né? E eu não tinha que ficar com os braços cruzados por muito tempo, porque eu ia me cansar muito rápido. Então eu tive que desenvolver um setup. Técnica. Um setup. E uma técnica para poder usar também. Eu desenvolvi essa técnica, né? Em questão de 2 dias. Mas assim, 2 dias sentar e arquitetar tudo isso. O que eu fiz? Inicialmente, como eu não tinha as peças necessárias, eu usei uma peça da bateria que nós chamamos de surdo, que é similar ao surdo do samba, né? E coloquei ele num lugar específico, onde ele ficava entre as minhas pernas, que fica o lugar da caixa, né? Eu coloquei, inicialmente eu fiz isso, depois eu coloquei a caixa do meu lado esquerdo. A caixa da bateria, que faz pá. Então, todos os sambas que eu usava o surdo para dar característica desse samba, eu tocava no lugar da caixa. Todo lugar, porque eu já esse setup eu levei para outros lugares, né? Quem olhava eu montar, falava, você não vai tocar isso. Como é que você tá inventando moda, já ouvi, você tá inventando moda, você não vai tocar isso. E aí quando ela fala, caramba, né? E com esse mesmo setup, eu consigo fazer o forró universitário, similar ao som da zabumba, com o surdo da bateria. Que na verdade é praticamente o mesmo tambor, só muda o diâmetro, mas eu preciso do som, né? Onde eu já vi muito zabumba, naquele pessoal que toca reis. Já viu? Já tocou reis? Ainda não. Na Bahia tem muito disso. Tipo, acho que é no mês de janeiro. Ah, você fala, o Reis que você fala é o dia de Santo Reis. Isso, Tá. tem zabumba que vai. Certo, é das marchinhas. Isso, e o triângulozinho lá. Eles chamam de zabumba mesmo. É zabumba. Aquela peça, ela é mais parecida com o bumbo da bateria do que com o surdo da bateria. O surdo é mais parecido com a zabumba. Faz dum, igual o surdo do samba. Pois é, gente. É o mesmo nome, mas não é a mesma coisa. As propostas são meio diferentes, assim. Por isso que o Cole fala, né? Na Bahia é tudo diferente. Tudo diferente. E foi bem bacana. Continuando aqui, esse setup eu consegui fazer o bolero, consegui fazer a bachata, que são ritmos latinos, a salsa, tocamos salsa também, foi muito bacana, né? Tocamos um pouco de rockabilly também, foi muito legal. E foi uma proposta, tá até no meu Instagram lá, a bateria, quem viu lá, uma bateria muito estranha montada, né? Uma peça gigante no meio das pernas, as pessoas falam assim, senta como? Como é que fica, né? Ela lá. E aí, a partir disso, eu desenvolvi essa zabumbatera. Alô, contratantes de todo o Brasil e fora do Brasil. Top. O Iso está aí, né? Em busca. Porque ele falou que você vai parar daqui 5 anos, ou seja, até 5 anos, você pode contratar ele como batera substituto. Contratem. Deixa pro pessoal de casa, né? De contratar. Legal, legal. Pra você aí que tem banda, que você precisa de um músico, substituto, tá? O meu contato é @iso_sans_. Pode chamar lá, tá bom? Eu toco praticamente quase todos os estilos musicais, eu tenho conhecimento básico, né? Dá pra desenrolar aí, tá bom? MPB, rock, pop, toca Raul! Toca Raul! Toca! Todo mundo pede. Raul. Você viu a nova do Raul, né?
Joga pra Raul. Joga pra ladrão. Raul Você viu, né, Seixas. gente? Não. O Seixas já foi. Raul, Dama de Vermelho. Nossa, essas músicas já são É. E Boate Azul. Boate Azul, nem se fala. Gente, Boate Azul eu já decorei. Top. E eu nem sou músicos. É, Acontece. mas gosta de música. Eu sou amante, né, da música. Muito bem. Então, gente, tanto ele quanto a banda dele, né? Contratem também a banda dele. Sim, é @banda cabelo de fuá, tudo junto. Eles vão ter que arrumar esse fuá do cabelo, porque não existe. O meu fuá tá crescendo de novo, tem que cortar. Estamos ficando por aqui, né? O Iso já deixou as redes. Segue ele. Segue o podcast Bate Lata dele. Assista também. E não perca os próximos capítulos. Se inscreva no canal, compartilha bastante. E Isso aí. tchau. Tchau, gente.